Muito boa tarde a todos. Não poderia deixar de começar por agradecer à organização o convite para moderar este painel e saudar os respectivos oradores e os participantes que se encontram a seguir este evento. Apresento os parabéns ao município de Loulé, na pessoa do Sr. Presidente Dr. Vítor Aleixo, por dar continuidade a este extraordinário encontro científico, que estendo os parabéns ao Arquivo Municipal de Loulé e aos seus colaboradores, não só pela organização desta iniciativa, mas também por, num período tão difícil e complexo de pandemia, que tantos e novos desafios colocaram aos arquivos, terem dado mostras de uma notável resiliência e capacidade de adaptação a novas metodologias e formas de trabalhar, transformando problemas em oportunidades. O ilustre painel que tenho a honra de moderar, com a designação Urbanismo e Arquitetura, é composto por duas conferências de que passo a apresentar a primeira oradora. A doutora Daniela Nunes Pereira é licenciada em Património Cultural pela Universidade do Algarve em 2006, mestre em História da Arte pela mesma universidade em 2012 e doutora em História pela Universidade de Évora no presente ano, com a tese Os Espaços de Mercado nas Cidades Portuguesas entre os séculos XVI e XVIII, desenvolvida com o recurso a uma bolsa da Cátedra Unesco Património Imaterial e Tradicional, assinalando ainda a sua condição de membro do CIDEUS da Universidade de Évora. Sem mais demoras, passo a palavra à doutora Daniela Nunes Pereira, que nos traz a conferência com o título A Arquitetura Comercial, séculos XV-XVI, o Alpendre de Loulé, que considero particularmente interessante, pedindo-lhe que cumpra os 20 minutos disponibilizados para efetuar a sua apresentação, sendo que, tal como farei na apresentação seguinte, quando faltarem 5 minutos para que se esgote este período de tempo, dar-lhe conta dessa situação. Passo a palavra então. Boa tarde a todos os que nos acompanham neste encontro via remota. Agradeço a apresentação do professor Dr. Paulo Batista. Felicito o município de Loulé e o Arquivo Municipal pela organização deste encontro de História de Loulé e a publicação das respectivas atas. Aproveito para agradecer o convite que me foi dirigido para participar nesta edição, que é para mim um grande privilégio e uma oportunidade para retomar uma das temáticas que desenvolvi na minha tese de doutoramento, que é a arquitetura comercial nas cidades portuguesas, entre a Idade Média e a Idade Moderna, parte da qual vos vou falar hoje. Nas cidades e vilas portuguesas, uma parte urbana era dedicada às atividades comerciais. Na maioria das urbes, o mercado encontrava-se a funcionar quase sempre na praça, muito embora existisse uma grande variedade de lugares. Para além da praça, as atividades comerciais podiam estar presentes na rua, nos terreiros ou nos rocios. Em Portugal, alguns dos espaços para o mercado desenvolveram-se em contextos de grande mudança e prosperidade económica, estimulados pelo comércio a longa distância, cada vez mais florescente a partir da segunda metade do século XV. Contudo, as várias transformações que foram ocorrendo ao longo dos tempos e as poucas e esparsas referências documentais sobre a arquitetura onde se desenrolava a atividade mercantil dificultam a identificação concreta dos espaços comerciais na urbe. Nos textos medievais, o lugar do mercado não é fácil de identificar, mas as abundantes referências ao alpendre, frequentemente associado às atividades comerciais, parece ser uma estrutura que assume como uma das principais características arquitetónicas dos espaços para o mercado. Em Portugal, de acordo com António Matos Reis, a referência mais antiga ao alpendre destinado a fins comerciais data de 1317, ano em que o rei Dom Dinis ordenou ao Conselho de Santarém montar uns alpendres para a feira anual.
mas é a partir do reinado de Dom Afonso V que se multiplicam as referências aos alpendres para abrigar as trocas comerciais. Até meados do século XV, o vocábulo alpendre, que aparece nas fontes, não se faz acompanhar por qualquer descrição arquitetónica. Tanto pode estar a fazer referência a um tipo de construção sustentada por colunas ou pilastras, como a um edifício isolado, impossibilitando a visualização concreta de uma forma arquitetónica. Neste contexto, a iconografia e a cartografia podem ser úteis para entender a diversidade morfológica que o alpendre poderia adquirir. No livro das Fortalezas de Eduardo de Armas, elaborado entre 1508 e 1509, observam-se alpendres que podiam ser simples postes de madeira, a sustentar uma cobertura de telhado ou colmo, ou suportado por colunas de pedra. Poderiam ainda ser erguidos em pilastra, sustentando uma verga ou um arco. No levantamento do Mosteiro de Flor da Rosa, no Crato, desenhado em 1620 pelo arquiteto Pedro Nunes Tinoco, mostra um conjunto de alpendres à frente do mosteiro para abrigar os feirantes. Estes eram compostos por pilastras de pedra que suportavam um telhado de uma só água. No azulejo do início do século XVIII, é representado o Mercado da Ribeira de Lisboa, que se estendia à frente da Casa dos Bicos. Este azulejo mostra uma variedade de vendedores que faziam negócio sob um tipo de alpendre armado em postes de madeira às fachadas, anexado às fachadas das casas. Algumas fontes documentais chegam a descrever a forma como os edifícios alpendrados ou arcadas foram sendo implementados nas cidades. Geralmente formava-se a partir de um modelo de casas com alpendre ou arcos já estabelecidos e depois, ao longo dos tempos, iam-se ligando em série, formando-se desse modo uma fachada alpendrada com arcos ou alpendres, formando uma rua coberta, com maior ou menor complexidade arquitetónica. Como aconteceu, por exemplo, com a imagem que estamos a ver com a Rua Nova dos Mercadores em Lisboa, com a fachada norte da Praça Velha da Cidade da Guarda, podemos ver em baixo a reconstituição do edifício era toda ela alpendrada, tendo sido fechada alguns alpendres no início do século XIX, ou como no Campo dos Touros, em Braga, que inicialmente era em alpendres e mais tarde foram sendo transformados em arcos. Inicialmente, o uso do alpendre parece estar relacionado com as necessidades de proteger os vendedores das condições climatéricas. Mas na segunda metade do século XV, as capacidades económicas adjacentes manifestam-se, sendo por isso considerado um bem económico para a coroa e para o concelho. Esta tendência pode ser explicada pela dupla funcionalidade que apresenta. Se por um lado abrigava os comerciantes e os seus produtos, por outro permitia ao rei e ao concelho colher proveitosas rendas cobradas aos vendedores que sob aquelas estruturas faziam os seus negócios. No caso das ruas alpendradas, como era a Rua Nova de Lisboa, muitos dos conflitos que se observam estão relacionados com as questões de propriedade, se pública ou privada, com as questões de uso e com as questões de gestão, muitas vezes difíceis de administrar. No século XVI, a descrição da arquitetura dos alpendres exprime uma profunda alteração das fachadas, cada vez mais monumental, como parecem ser os alpendres de Braga e de Lolé. Pelas características arquitetónicas dos alpendres, é fácil encontrar semelhanças com as lógias italianas. Basta pensarmos na loja de Rucellai, de Leão Battista Alberti, construída em 1460, ou na Loggia del Peixe,
construída em Florença, no Mercado Velho, por Giorgio Vasari, em 1567. Em 1523, o Conselho de Lolé reuniu-se para deliberar sobre a remodelação de um velho alpendre, localizado no arrabalde à porta da vila. E gostaria de recordar aqui essa ata. Diz a seguinte: façam um portal de pedra lavrada com seus bolhos e boa pedra de Liós, e fará 6 arcos com 5 mármores, com suas vasas e capiteis de pedra bem lavrada, e a volta dos arcos dos tijolos bem guarnecidos e que pareça de cantos falsos. E o outro arco, da banda da Rua de Portugal, se fará um mármore no meio, com sua vasa de capitel de pedra lavrada. E as voltas de ladrilhos bem guarnecidos, que pareça de cantos e pedras falsos. E o canto se fará de cantaria lavrado e de muito boa obra. E erguerão o corpo e paredes do dito alpendre, tanta altura que venha formoso, e bem feitos os arcos neles. E assim serão obrigados a guarnecer a dita obra e a pincelar de maneira que fique acabada de todo quanto consta as ditas paredes. E eles, os oficiais, lhe darão a cal, a areia, para a dita obra e ladrilhos, e ajuda para andaimes. E assim chanfrarão as pedras que hão de estar nos ditos arcos, para que melhor pareçam. E quanto à pedra da alvenaria, os ditos oficiais mandarão dar. E a altura que hão de fazer no dito alpendre serão de 2 côvados acima do que agora são, aproximadamente 2,20 m, 2,30 m. Antes de começar a falar sobre o significado da construção do alpendre, gostaria de abrir um pequeno parêntese sobre a organização espacial da praça, onde se pretende edificar a nova estrutura alpendrada. Se olharmos para a vista aérea de Lolé, vemos que a praça se formou prolongando-se ao longo da parte exterior da muralha, até ao largo Gago Coutinho, antigo terreiro dos Inocentes. As premissas para a renovação arquitetónica do alpendre podem remontar ao reinado de Dom Manuel I. Nesse período, foram tomadas várias medidas que iam no sentido de estabelecer um vínculo entre a ordem urbana, neste caso a praça, e as suas funções, visando uma separação funcional mais concreta. Como primeiro ato, em 1498, aquele rei deu instruções para se instalar uma nova Casa das Cisas na Praça do Arrabalde. Tinha a sua sede antiga dentro das muralhas. E em 1504, o Terreiro dos Inocentes foi destinado a receber os feirantes e produtores provenientes das regiões mais próximas de Lolé para venderem os seus produtos semanalmente. Em termos funcionais, a praça estava definida. Perto da porta da vila, a Casa das Cisas, e no cimo da praça, a feira. Mas o verdadeiro problema continuava a ser o estado velho do alpendre. Não era apenas uma preocupação estética, mas também funcional e administrativa. Na deliberação de 1523, dita-se um suntuoso alpendre suportado por 6 arcos voltados para a praça e um deles para a Rua de Portugal. Pretendia-se adornado por diferentes tipos de mármore, com colunas e capiteis de pedra trabalhados em chanfre, sobre os quais repousariam os arcos com suas arquivoltas em ladrilho. Se a forma arquitetónica ditada pelo Conselho testemunha um conhecimento da arquitetura renascentista vigente, a diversidade e a conjugação de diferentes materiais construtivos parecem ser retirados do repertório da decoração mudéjar. Para se perceber melhor a forma do alpendre narrada pelos vereadores de Lolé, apresentamos uma ilustração do que pensamos que estava a ser pedido. A intenção não é realizar uma constituição rigorosa, mas somente mostrar a erudição do novo alpendre quinhentista que poderia ter alcançado. Voltando ao texto da variação de 1523, a localização do alpendre não se encontra bem definida, mas refere que um dos arcos estaria voltado para a Rua de Portugal, merecendo por isso uma atenção especial
sendo tratada como porta de entrada. Esta referência indica que o alpendre tanto poderia estar a definir um dos topos da praça, como vemos em detalhe na imagem, como a ladear um dos seus lados, no sítio correspondente à atual Rua dos Arcos. Ambas posições permitiam um contacto direto com a referida Rua que vinha de Portugal. A construção dos alpendres na praça correspondeu a dois objetivos. O primeiro inseria-se nas preocupações estéticas. O propósito era não oferecer um espaço fronteira à porta da vila, que era o lugar público mais importante de Loulé. E o segundo, a necessidade de organizar um espaço com uma vocação mercantil ancestral, dotando de infraestruturas adequadas para as trocas comerciais e que passam a ser unicamente exploradas e administradas pelo Conselho. Para além do alpendre de pedra, em 1527 ainda foi arrematado mais uma obra para ser feito um alpendre em madeira junto à muralha. Para concluir, coloco uma questão. Como deve ser entendida a transformação da Praça do Arrabalde e a renovação do alpendre? A existência de estruturas alpendradas apresentam-se como uma condição inerente aos espaços onde tinham lugar as trocas comerciais. Além disso, representavam a essência da organização das atividades mercantis no espaço urbano, sendo uma demonstração do controlo e da governança através da arquitetura, codificando por essa via o poder concelhio e das suas responsabilidades na fiscalização e administração dos novos espaços de mercado que se iam estabelecendo. No caso concreto de Loulé, a renovação do alpendre definida em sessão de variação marca o início da modernidade, alterando fundamentalmente a feição medieval do espaço que se pretende agora distinto e com um aspecto verdadeiramente urbano. A renovação do alpendre é um reflexo de novas estratégias administrativas, podendo ser encarado como um órgão que controlava e organizava o provimento da urbe, de modo a que os produtos que chegavam à vila seriam obrigatoriamente comercializados sob os arcos. Em termos urbanos, o edifício foi planeado para ocupar uma posição de destaque na praça, extramuros, com um grande arco voltado para a Rua de Portugal. Intervenção que vincou definitivamente a centralidade económica da vila. 5 minutos para terminar, por favor. Sim, estou a terminar, obrigada. Estava a dizer que esta reconstrução do alpendre tinha vincado definitivamente a centralidade económica da vila, muito embora sem quaisquer vestígios visíveis pelas várias alterações que foram sendo feitas na praça e no urbanismo ao longo do século XIX. Para fechar esta comunicação, remato dizendo que em meados do século XVI, esta praça deixa de ser a Praça do Arrabalde para ser a Praça da Vila. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Passo a apresentar o segundo e último orador deste quarto painel, a doutora Tânia Rodrigues, que é licenciada em Património Cultural pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve e mestre em História da Arte, especialização em História da Arte Portuguesa, pela mesma instituição. As suas áreas de interesse são o urbanismo e a arquitetura do período moderno, século XVI e século XVIII, tendo já publicado alguns artigos sobre estas temáticas. Sem mais delongas, agradeço antecipadamente à doutora Tânia Rodrigues a apresentação que nos vai trazer, intitulada O Bairro de São Francisco em Loulé, contributos para a sua história, que penso ser bastante sugestiva do interesse que irá disputar. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer a presença de todos os ouvintes e também o convite da Câmara Municipal e do Arquivo Municipal para estar aqui presente no quarto encontro de História de Loulé. Vou partilhar aqui a minha tela. Foi-me pedida uma pequena apresentação sobre um tema naturalmente relacionado com Loulé
e eu decidi partilhar convosco os resultados de um estudo que me foi solicitado pela Câmara Municipal em 2018 sobre a origem e o desenvolvimento do bairro de São Francisco. Eu vou seguir aqui uma cábula para tentar não ultrapassar os 20 minutos. Portanto, quando foi pedido este estudo, o que se pretendia, por um lado, era identificar os antecedentes deste espaço e, por outro, compreender o processo de transformação cadastral e do desenvolvimento urbano a partir da análise do quarteirão, do lote e, por fim, do conjunto edificado, o que optámos por fazer de uma forma cronológica e tendo em conta como linha orientadora o eixo viário. E é esse esquema que eu vou tentar ilustrar aqui hoje para vos apresentar. Portanto, não vou desenvolver a evolução urbana da cidade, porque o tempo é curto e, de uma maneira geral, também já há muita bibliografia sobre o assunto. Vou apenas dizer que, nos finais do século XVIII, o núcleo urbano, evidentemente, e a Daniela também já referiu isso, já se desenvolvia há muito tempo em torno da muralha medieval, e no final deste século XVIII, como eu dizia, restava apenas esta zona a sudoeste como espaço não construído. E vários fatores contribuíram para que o tecido urbano não se estendesse neste sentido. Por um lado, a existência de um ribeiro que circundava a vila de norte para sul, que vêem aqui na imagem atracejado. Depois, o facto dos terrenos entre este ribeiro e a muralha medieval, a chamada Horta del Rei, estarem reservadas ao rei desde o período da Reconquista. Para além disso, era também aqui que se localizava o antigo Rocio do Concelho, e o Rocio era, por norma, um espaço amplo, aberto, não edificado, e que deveria permanecer assim para bem dos desenvolvimentos comerciais e das relações entre as comunidades. E, por último, e não menos importante, a existência de uma ermida de invocação a São Sebastião, que é o santo protetor contra as pestes e epidemias, e que, por esse facto, eram normalmente ermidas construídas em zonas isoladas, mas evidentemente próximas a algum eixo viário. Portanto, são estes elementos primários que nos ajudam a identificar os eixos viários pré-existentes e que limitam, no fundo, a área onde viria a nascer o bairro de São Francisco. Assim, a norte temos o Largo de São Francisco e a Rua de Nossa Senhora da Piedade, que esta rua corresponderá a um dos antigos eixos viários que ligava o centro da vila aos aglomerados rurais, e o Largo, que teve início, origem, evidentemente, na ermida de São Sebastião, que em 1717 foi entregue à Ordem Terceira Franciscana, mas que no século XVI pertencia ao grupo de templos que eram pertenças da Ordem Militar de Santiago. E a Ordem Militar de Santiago desenvolveu um tipo de documentação muito interessante que nos ajuda a perceber muitas vezes como é que eram estes templos, mas também nos vai dando dicas muito interessantes acerca do espaço urbano ou rural onde estariam implementadas. E é nessa documentação que ficamos a saber que uma outra ermida de São Sebastião, neste caso em Salir, tinha, em 1518, 2 olivais. E passo a citar, um deles estava nos ferragiais de São Sebastião, desta vila de Lolé. Foram comprados com o dinheiro que ele, Fernão Sardo, para isso deixou, depois do seu falecimento. Ou seja, esta informação dá-nos a antiguidade destes olivais, que aqui na imagem vocês podem ver a mancha a verde, e que evidentemente só se passou a chamar de Olivais de São Francisco depois da ermida ter sido entregue à Ordem Franciscana. A sul e poente, este espaço confinava com a atual Rua Marçal Laboim, que corresponde ao antigo caminho ou estrada para Santo António, que no fundo é o eixo viário que liga a vila, saindo pela Porta Sul, ao antigo convento de Santo António dos Capuchos. Esta área era ainda atravessada por 2 eixos viários a partir da zona da ermida. Um que seguia para Poente e atravessava os Olivais, e o outro que seguia para Sul e que corresponde atualmente à Rua Gil Vicente, que era constituída pela Rua Nova de Quarteira e estrada que vai para a Campina de Baixo, e que tinha este caráter de ligação entre o espaço urbano e o espaço rural, e também de ligação ao núcleo pescatório de Quarteira. Tinha, para além disso, uma função de limite entre estes 2 espaços do Rocio e dos Olivais de São Francisco. E há também esta rua
que vai definir o limite das primeiras construções quando se pretende expandir o núcleo urbano. E isso vai-se fazer numa primeira fase entre 1815 e 1819, com recurso aos contratos de aforamento. E os contratos de aforamento são instrumentos jurídicos que permitem ao senhorio, neste caso o Senado, dispor da propriedade mediante condições pré-estabelecidas, e neste caso concreto era a obrigatoriedade de se construir casas para aumento da povoação, era assim que vinha referida na documentação. Portanto, sabemos que era a intenção da Câmara expandir a área urbana, e isto teria que ser feito no prazo máximo de 3 anos, correndo-se o risco de se dissolver estes contratos a favor do senhorio e de os foreiros perderem o que neles já tivessem construído. Assim, o parcelamento do Recio da Vila entre o Ribeiro, que hoje coincide com a Rua do Matadouro, e a Rua Gil Vicente, é feito de norte para sul, dando continuidade ao tecido urbano existente. Identificamos 3 arruamentos com orientação nascente-poente: a Rua do Sol, a Travessa de Quarteira e a Travessa do Matadouro. A transformação do sítio dos Olivais de São Francisco já se processa de um modo sensivelmente diferente. Quando, em meados do século XIX, se começaram a construir uma série de eixos viários estruturantes de ligação entre as vilas e as cidades um pouco por toda a região algarvia, no concelho de Lolé vamos assistir a um impulso muito significativo, com enfoque nas ligações entre as freguesias rurais e a sede do concelho, e entre a vila de Lolé e a capital do distrito, Faro. Uma dessas ligações vai atravessar esses espaços. Estamos a falar da Rua Serpa Pinto, que no último quartel desse século XIX, portanto, deu um novo impulso ao desenvolvimento desta zona, precisamente por coincidir com o novo traçado da estrada municipal Lolé-Quarteira. Na altura havia uma indecisão entre remodelar a antiga estrada ou construir um novo acesso. E na parte que competia ao Conselho gerir, que era precisamente a parte do troço que se encontrava dentro do núcleo urbano, em 1872 a Câmara vai concluir, e passo novamente a citar, tendo-se estudado primeiro a estrada de Lolé à Quarteira pela Rua Nova de Quarteira, e havendo muita gente que opinava que ela seguisse por trás da igreja de São Francisco, atravessando o Olival, porque, embora fosse mais dispendiosa a expropriação, ficava o lance mais bonito, evitando-se a curva que teria de se fazer. Ou seja, percebe-se aqui uma mudança de atitude que tende para a regularidade das novas malhas urbanas e que, no fundo, vamos ver repetidas em muitos bairros do século XIX e da primeira metade do XX. Com a abertura desta rua, cria-se um problema de circulação pela extensão de cerca de 250 metros que tinham estas 2 artérias longitudinais, e a população vai pedir, em abaixo-assinado, em 1886, a abertura de uma rua que possa fazer a ligação entre estas 2 artérias, e assim surge a primeira, mais ou menos a meio da extensão, a Rua Dom Francisco Gomes. Já em 1889, elabora-se pela primeira vez um projeto conjunto para o sítio dos Olivais, preservando o caminho antigo que atravessava estas terras. Foram assim traçadas 4 ruas perpendicularmente à Rua de Nossa Senhora da Piedade e 2 ruas perpendicularmente à Rua Serpa Pinto. O caminho medieval vai ser regularizado, confluindo ao centro com um largo que, no fundo, é o espaço que faz a ligação e a comunicação com a maioria destas artérias. De um modo geral, a ocupação deste novo bairro, ou desta nova parte, digamos assim, vai-se fazer de um modo relativamente lento, e isso deu naturalmente lugar a algumas alterações com o prolongamento de algumas das ruas, ou com a abertura de outras que não estavam previstas no projeto original. E vocês podem ver um pormenor do projeto, que é logo a primeira imagem em baixo.
mas que, no fundo, conseguimos reconhecer perfeitamente este projeto de 1889 na cartografia atual. Contemporânea à abertura destes arruamentos, à construção deste bairro, temos em 1890 a construção da Rua Júlio Diniz para fazer, mais uma vez, a ligação entre as duas ruas longitudinais da Gil Vicente e Serpa Pinto e o novo bairro. Por último, referir a Rua do Esparguina, que é uma artéria que constitui caso único neste bairro, tem cerca de 3 metros de largura e denuncia um tipo de arruamento que terá tido uma origem espontânea, é quase como uma rua de Tardós, daquele pequeno quarteirão que vemos ali e que não estava previsto no projeto original. A restante área a sul não foi abrangida neste projeto de 1889 e terá sido já na transição para o século XX que António de Paula Serpa, condutor de obras públicas que trabalhava na construção das estradas distritais, traça um projeto, uma planta, para urbanizar esta área. Não conseguimos localizar esse projeto, temos apenas a planta avulsa, mas analisando esta planta são evidentes as semelhanças com o traçado atual e embora nem todas as ruas tenham sido construídas, é facilmente identificável. Parece denunciar um cuidado em dar continuidade ao traçado regular e em regularizar arruamentos pré-existentes, como a antiga Rua das Hortas, que é a rua mais apoente e que delimita este bairro. Por fim, ali ao centro, as ruas Nuno, Barretas, Travessas Manuel da Mana e da Índia, que inicialmente não estariam previstas e que são resultado de uma consolidação mais tardia. Passando agora à análise do conjunto do tecido urbano do bairro São Francisco, este caracteriza-se por ter uma malha muito regular, marcadamente determinada pelos elementos primários que referimos no início, e no que diz respeito à orientação dos quarteirões, constatamos que os mais antigos, e vocês podem acompanhar por aquela plantinha que está ali ao centro, numerada, os mais antigos são os que estão numerados de 1 ao 4, apresentam uma orientação norte-sul, acompanhando o tecido urbano pré-existente, e com a abertura da Rua Serpa Pinto, esta orientação vai alterar-se e vai dar origem a quarteirões com orientação nascente-poente. E, no fundo, vai manter-se esta tendência para o resto do bairro, que são muito influenciados por estes 3 eixos longitudinais, que é a Rua Gil Vicente, a Rua Serpa Pinto e depois a Tenente Galhardo. Portanto, de uma maneira geral, o conjunto dos pequenos quarteirões é o que faz a diferença aqui, porque, como vimos, foi a última área a ser consolidada e acabou por resultar em quarteirões com orientações diversas e com formas menos regulares. Relativamente à análise do lado do bairro de São Francisco, procurámos perceber de que forma é que se inicia o processo de parcelamento destes primeiros prédios afurados, que eu tentei reproduzir aqui nesta planta azul, e qual foi a evolução. Para isso, recorremos à planta mais antiga que temos com a representação do loteamento dos quarteirões, que é um levantamento realizado em 1945 pelos serviços do Ministério das Obras Públicas e Comércio e que nos mostra um tecido já razoavelmente consolidado. E que podemos concluir, tendo em conta a documentação de arquivo reunida, que há neste bairro de São Francisco uma clara persistência do lote face ao edificado. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, embora o conjunto urbano tenha sido sucessivamente alterado e alvo de novas construções, estas acontecem por norma respeitando a dimensão do lote original. E também, quanto mais antiga é a ocupação, mais uniforme é esse parcelamento. Daí a diferença que nós conseguimos perceber entre os quarteirões a norte e a sul.
Portanto, todos os lotes têm uma percentagem de área construída, a grande maioria tinha logrador. Em cerca de um quarto, em 1945, que é a data da planta, a área do lote já estava totalmente construída e, atualmente, a realidade aponta para a absorção quase total do logrador. Quer isto dizer que a evolução do lote do bairro de São Francisco fez-se no sentido de densificação da área de construção, quer seja através do aumento da percentagem de ocupação da área do lote que absorve a área não edificada, quer seja através da intensificação em altura que aumenta consoante a importância do eixo viário. E isso vê-se muito bem na Rua Serpa Pinto, pela sua assimetria volumétrica e pela atual dissonância topológica que existe. Tem 5 minutos para finalizar. Obrigada. Em relação ao número de frentes, predomina o lote de frente única, com logrador no interior, independentemente da forma do quarteirão, excetuando-se os de pequenas dimensões, que são constituídos por 1 ou 2 lotes apenas e com parcelamento assimétrico e orientações diversas. E relativamente à orientação, o lote apresenta-se perpendicular às ruas principais e nos quarteirões, nos quarteirões tendencialmente quadrangulares, o lote mantém as mesmas características, embora com logradores maiores, mas não há uma prevalência entre as ruas principais ou as ruas transversais. Depois temos aqueles lotes de maiores dimensões, com 2 ou mais fachadas em posição de gaveto e que podem ter diversas orientações, mas estes estão mais associados aos edifícios industriais. Em relação ao edificado, procuramos identificar o tipo de arquiteturas existentes. Na maioria são edifícios de habitação, vários edifícios de antigas unidades fabris, um templo religioso e um equipamento público. Dizer que o tecido construído do bairro São Francisco está sensivelmente adulterado em consequência da especulação imobiliária, que acaba muitas vezes por sacrificar o edifício original, mas também pelo setor terciário, que introduz algumas alterações significativas, principalmente ao nível do piso térreo, com a abertura de grandes montras. Dito isto, destaca em primeiro lugar o edifício religioso, que originalmente era a Ermida de São Sebastião, hoje Igreja de São Francisco, que conta também um dos elementos principais e mais significativos pela importância que teve na orientação do desenvolvimento deste bairro. Depois, temos em termos de habitação corrente, procuramos identificar a arquitetura do bairro, tendo em conta tipologias arquitetónicas definidas noutros estudos que já se tinham dedicado à análise da arquitetura urbana de Lolé, e estou-me a referir especificamente ao plano pormenor de salvaguarda e valorização do centro histórico, e é possível perceber e identificar desde o edifício de piso único, com paredes lisas, vãos sem guarnição de cantaria, com coberturas de telha de canudo, ou edifícios de 1 e 2 pisos, com ou sem cimalha, cobertura de 2 ou mais águas, com guarnição de vãos em pedra e que tendem a sofrer remodelações ao nível da fachada, na qual a alteração mais evidente é o aparecimento de platibandas que muitas vezes escondem o telhado, ou mesmo a construção de um segundo piso. E estas tipologias nós encontramos na parte mais antiga do bairro. Com a abertura da Rua Serpa Pinto no final do 19, começamos a ver edifícios com vão em cantaria de verga reta ou em arco, que podem apresentar alguma decoração a nível das cantarias. Começa a haver uma predominância maior para a platibanda e para as janelas de sacada com guarnição em ferro. Por último, identificamos os edifícios de betão armado e alvenaria de tijolo com 2 ou mais pisos, que se caracteriza pela ausência total de guarnições de cantaria nos vãos e por apresentarem elementos variados como palas, sistemas de grilhagem, varandas de grandes dimensões. E este vamos vê-lo em qualquer parte, em qualquer lote do bairro de São Francisco. Para terminar, em relação à arquitetura industrial, identificamos desde a pequena oficina unifamiliar até à maioria, até às fábricas de maiores dimensões e volume laboral. Temos no primeiro conjunto um edifício de uma antiga oficina de partir amêndoa. Entre os vários que existiram neste bairro, este mantém a traça original.
A seguir temos a antiga fábrica de selagem de juta, que é um amplo edifício de piso térreo que ocupa todo um gaveto. Depois temos a antiga fábrica de moagem, construída também em gaveta, um edifício originalmente de planta retangular, com 2 pisos, tinha um grande logrador, que foi sendo ocupado à medida que o edifício ia sendo ampliado, até inclusivamente ter ultrapassado o eixo viário e sido construído novos edifícios nos quarteirões a norte. E por último, e para terminar, temos o edifício do Matador, do antigo Matador, que é um equipamento público cujo edifício atual é da década de 1950, mas que é o resultado de uma ampliação e de um melhoramento do edifício original que foi construído em 1885. Portanto, é um edifício de piso térreo, planta retangular, com quintal e poço na parte posterior. E assim dou por terminada a minha apresentação. Muito obrigada. Espero não ter excedido o tempo. Felicito a oradora pela muito interessante apresentação, agradecendo o escrupuloso cumprimento dos 20 minutos regulamentares. Vamos iniciar agora um período de debate por via das questões colocadas no bate-papo, com a duração de cerca de 20 minutos. Começo com as questões e informações para a doutora Daniela Nunes Pereira, que irei ler de uma só vez, mas que poderá acompanhar no bate-papo para mais facilmente as identificar e organizar a sua resposta. A primeira, da doutora Luísa Martins, que é mais uma informação ou a chega para a conferencista, que passo a citar. Na fototeca do Museu Municipal de Lolé existe uma fotografia onde se pode ver ainda, embora mal, os arcos da antiga praça Alpendre, de acordo com a descrição da ata da variação. A segunda, da doutora Marisa Costa, que felicita a oradora pelo seu trabalho, afirmando que ainda não conseguiu consultar a sua tese, pelo que coloca a seguinte questão. Para a pesquisa documental, trabalhou fontes inéditas ou somente impressas? Obrigado. E a doutora Daniela Nunes Pereira, se me permite, também gostaria de colocar uma questão, nomeadamente que nos desse conta do contexto, situando no tempo em que foi acordada na variação do conceito de Lolé a renovação do alpendre da respectiva praça. Porque é que isso aconteceu? O que reflete, do ponto de vista administrativo, qual foi, afinal, a sua finalidade. Envolvendo esta dinâmica, também gostaria que nos caracterizasse e apresentasse, do ponto de vista arquitetónico, o alpendre, nomeadamente a sua importância, materiais de construção e inspiração. Boa tarde, muito obrigada pelas questões e pela observação da doutora Luísa Martins. Já conhecia essa fotografia, ela está publicada na tese do Jorge Palma, e quanto à resposta, e quanto à pergunta da doutora Marisa Costa, eu utilizo todo o tipo de fontes que façam referência aos mercados, porque o mercado raramente está de forma declarada ou expressa na documentação. Assim, sempre que eu vejo alguma referência a alpendres, boticas, tenda, praça, rocio e por aí, eu exploro essa documentação, independentemente se é inédita, se é impressa. O objetivo é estudar os espaços de mercado e a sua arquitetura. Relativamente à questão que coloca sobre o contexto em que este alpendre foi mandado renovar, como disse na apresentação, é uma expansão para fora das muralhas, é a organização de um espaço de mercado que se encontra muito deteriorado, com bastante desorganização e com aforamentos do antigo alpendre estabelecidos e vincados, e de certa forma parece haver ali uma espécie de monopólio por parte do mercador antigo. Então, o Conselho, ao determinar a construção de um novo alpendre com uma arquitetura erudita, está ao mesmo tempo a valorizar o espaço, mas também
a querer terminar com aqueles velhos aforamentos e estabelecer novos aforamentos com novos preços, com novos produtos, com novas datas de contratos, com contratos ou maiores ou menores. Relativamente aos materiais de construção, como se pode ver pela transcrição, vou-se pôr para recordar. No contexto do Algarve é ímpar esta descrição, pode haver outras, mas eu não tenho conhecimento. A introdução da pedra de Liós, que é certo que é uma pedra nobre e certamente importada ali da zona de Lisboa ou mesmo de Coimbra. O mármore também dá a entender que são pedras importadas, né, vindas de fora da região do Algarve, né? E tudo isso revela a necessidade que o Conselho, a necessidade e o conhecimento deste tipo de arquitetura por parte do Conselho, que é o Conselho a pedir. A necessidade de enobrecer o espaço fronteira à vila, o espaço extramuros. O outro alpendre que se manda construir, apesar de ser de madeira, eles não deixam de referir nas atas que querem a madeira talhada, portanto, querem igualmente um alpendre nobre, independentemente dos materiais de construção. Toda esta preocupação por um edifício civil, né, que pertence ao Conselho, revela que o Conselho quer apoderar-se daquele espaço, enobrecê-lo e ser ele a geri-lo, diferente do que estava a acontecer antes. Quer dizer, antes na Idade Média. Antes no reinado de Dom Manuel, no reinado de Dom João II e no reinado de Dom Afonso V. Muito agradeço as respostas dadas. Passo de imediato para as questões colocadas à doutora Tânia Rodrigues, que também vou ler de uma só vez, mas que, tal como referi, poderá seguir no bate-papo para mais facilmente as identificar e preparar a sua resposta. Doutora Tânia Rodrigues, portanto, a primeira questão é a seguinte, que passo a citar. Não sei se esta questão se enquadra no tema, que é a seguinte: existe alguma forma, postura municipal, lei, etc., de obrigar os proprietários dos edifícios devolutos e degradados a realizar obras de manutenção, pelo menos a fachada e o telhado? Trata-se de uma questão de estética, mas sobretudo de segurança, pois pode ocorrer uma derrocada. Fim de citação. Depois temos um comentário, que também passo a ler. Creio que o atual Largo Manuel de Arriaga designava-se, no século XIX, por Largo dos Olivais. Pela apresentação da doutora Tânia Rodrigues, essa toponímia ganha todo o sentido. Fim de citação. E, finalmente, também, se me permite, também muito gostaria de colocar uma questão. De facto, segundo percebi, na sua excelente apresentação, o bairro de São Francisco marca de forma indelével a paisagem urbana de Lolé, já que foi a primeira alteração à sua imagem de uma cidade de traço fortemente medieval. Gostaria de saber qual o traçado, ortogonal, eventualmente, deste bairro e se, considerando a sua descaracterização, por via das inúmeras intervenções avulsas que tem sofrido ao longo do tempo, que passo a citá-la do seu resumo, em que refere a sucessivos planos de urbanização não aprovados tiveram dificuldade em controlar. Fim de citação. Portanto, de que forma é que, no seu entender, se pode promover a sua reabilitação e requalificação sustentada, valorizando e integrando na dinâmica económica e social da cidade? O que é que tem sido feito nesse sentido, do ponto de vista legal, urbanístico, etc., nos últimos anos? E também, considerando que ainda temos algum tempo, se for possível, também gostaria que nos falasse um pouco sobre os responsáveis pela construção deste bairro, destacando os respectivos modelos utilizados e os seus habitantes. Muito obrigado. Obrigada pelas questões. Vou tentar responder por ordem.
Portanto, aqui da doutora Ana Lídio, parece-me, está tudo junto, não sei se estou a dizer bem. Portanto, suponho que seja relativamente à atualidade. Deixa-me lá ver. Questão se enquadra no tema risco. Sim, deve haver, mas pronto, eu acho que estas questões têm que ser colocadas aos técnicos da Câmara, que não é o meu caso. Eu não acompanho propriamente o caso da Câmara Municipal, a maneira como a Câmara Municipal de Lolé faz a gestão do espaço urbano, mas penso que sim, que haja maneiras de se obrigar à manutenção das fachadas e dos edifícios, mas eu acho que isso isso haverá em todos os municípios. Se é possível, se consegue efetivar essa gestão, já é outra conversa, não é? E sim, pode ser por uma questão estética, mas principalmente por uma questão de segurança, e muitas vezes o que acontece é que os edifícios mais antigos por vezes têm muitos proprietários e é difícil chegar-se a acordo com todos, e o edifício vai degradando-se e degradando-se e degradando-se até que seja quase inviável a sua recuperação. Em relação à questão, ao comentário do Sr. Miguel Centeno Neves, sim, é verdade, o topónimo mais antigo para aquele largo que encontrei está num trabalho feito sobre toponímia pelo Dr. Jorge Palma, muito interessante e muito completo, aliás, e que designava aquele espaço como o Largo dos Olivais, precisamente por ter sido ali os Olivais de São Francisco, antes de São Sebastião, não é? Antes ainda de ter o topónimo atual, foi também Largo Manuel da Mana, porque a família Manuel da Mana tinha ali uma grande propriedade, e na altura do projeto de 1889, a propriedade dele vai confinar com este largo, e ele vai ceder por meio de expropriação para benefício público um bocado de terreno para se poder regularizar este largo. Mas sim, a toponímia é uma área da história essencial para se perceber os espaços urbanos, e dão-nos muitíssimas indicações da evolução urbanística. Portanto, é sempre uma mais-valia consultar tudo o que se consegue apanhar sobre a toponímia. Agora, relativamente à sua questão, portanto, sim, o bairro de São Francisco é muito mais regular, quebra a tendência que se vinha fazendo desde o período medieval, e nota-se uma clara intenção de regularizar o espaço e de controlar o espaço. Perguntou-me o que é que faziam para... Lembro-me a segunda parte da sua questão, peço desculpa, da primeira questão, a segunda parte. Portanto, a segunda questão, se for possível, também gostaria que nos falasse um pouco sobre os responsáveis pela construção deste bairro, destacando os respectivos modelos utilizados e também os seus habitantes. Pronto, este trabalho foi desenvolvido em apenas 2 meses. Não se consegue tudo o que seria desejável, não é? Numa primeira fase, o que vemos, e isso reflete-se na própria morfologia do bairro, que é aqueles 4 quarteirões que têm orientação a norte-sul e que é tendencialmente diferente do resto, não é? E que é a parte mais antiga, aí foi feito pelo município, com recurso ao tal contrato de aforamento que eu fiz referência, que no fundo é como sempre se fazia a gestão do espaço urbano.
os terrenos não eram vendidos, no fundo o que era cedido o espaço a um fureiro. Só que normalmente quando eram os municípios a fazer esses afuramentos, fazia-se de forma perpétua. Isto para quê? Para garantir ao fureiro que ia investir na construção que ao fim de 3, 10 anos, ou às vezes fazia-se por vidas, não é? Ao fim de 3 vidas, não perderiam todo o investimento que tinham feito nestes terrenos, por assim dizer, não é? E então, mas ainda assim, se o fureiro não deixasse descendência, o terreno e o que nele estava construído voltava para o município e seria possível de se afurar novamente. Numa segunda fase, a partir da abertura da Rua Serpa Pinto, que foi a Rua Nova de São Francisco, também por iniciativa municipal, fez aquele conjunto que mais a norte, que é o que eles chamaram por bairro no sítio dos Olivais de São Francisco, mas que depois aí já não consegui acompanhar, porque pronto, o tempo é sempre muito curto, mas que coincide mais ou menos com a separação, a divisão da freguesia de São Clemente em 2 freguesias. Vai haver, acho que se não tem erro, em 1890, a segunda freguesia urbana, que é São Sebastião, que vai ter sede ali na igreja. E há uma documentação muito interessante, que é o rol dos confessados, que faz a descrição das famílias que habitavam ali e que permite reconhecer alguns nomes sonantes, digamos assim, da Vila de Lolé, mas lá está, não aprofundei esse aspecto. Não sei se respondi a tudo. Sim, sim. Doutora Etana Rodrigues, muito obrigado pela forma tão clara como respondeu às questões colocadas. Resta-me agradecer às oradoras deste painel, que muito gostei de moderar, as excelentes comunicações, felicitando-as pelo notável contributo para a história de Lolé e desejando-lhes a continuação de uma excelente investigação, para além, naturalmente, da publicação dos respectivos textos nas atas deste encontro, pelo que dou por encerrado este penúltimo painel. Dr. Nelson Faquinhas, passo-lhe a palavra. Está ali uma questão, peço desculpa. Uma última questão. Não sei se ainda tenho 2 segundos. Sim, sim. Só para não deixar a Andreia sem resposta. Portanto, estamos a falar da moagem que apresentei no limite, não é? O edifício vermelho, penso que seja esse. Há no arquivo distrital de Faro, no fundo da 5ª circunscrição industrial, o processo sobre esta moagem. E lá está muita informação, muitas escrituras, tem um período de, se não me engano, se calhar 2 ou 3 décadas de informação entre vendedores. É um edifício que foi construído, se não estou em erro, em 1912, pela família dos Brito da Mana, e depois eles venderam a outros proprietários. Um era residente em Lolé, os outros, se não tenho erro, eram de Tavira, não tenho já bem assim de cor. E depois há também no arquivo intermédio, acho que é assim que se diz, no arquivo intermédio da Câmara Municipal, o processo de obras deste edifício. É a informação que tenho em relação a este edifício da moagem. Pronto, e agora terminei.